Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal. Nesse canal, chamado O Mito e o Medo, eu vou estar falando um pouquinho sobre folclore, lendas, seres de outro mundo. Tudo que for de cabuloso eu vou estar abordando um pouco nesse nosso canal. Falando sobre folclore nacional, folclore de outras nacionalidades também, e tentar abordar de tudo um pouco. Então, nesse primeiro vídeo, eu escolhi aqui um ser assim que ele é conhecido, acho que em várias regiões assim do Brasil, se não em todas. Uma das figuras assim principais do nosso folclore, que ele é o Boitatá. Já ouviram falar, né? Com certeza. Então, gente, o que é o Boitatá? Para começo de conversa, sinto lhes informar que o Boitatá, ele não é um boi. Não. Se você tinha a ideia que o Boitatá era um boi, desculpa te decepcionar. O Boitatá, ele é uma cobra de fogo, que tem os olhos que parecem faróis, a sua pele ela é transparente, cintilante de fogo. Conseguiram imaginar na sua mente aí algo parecido com isso? Detalhe, uma cobra gigante. Então, o Boitatá, a palavra ela vem do Tupi-Guarani, que é a junção de duas palavras, boia e tatá. Boia é cobra ou coisa e tatá é de fogo. Então, uns dizem cobra de fogo, outros dizem coisa de fogo. Aí vem do Tupi-Guarani. Então, assim, os primeiros relatos documentados do Boitatá foi documentado em 1560 pelo padre jesuíta José de Anchieta, que em algum de seus escritos ele dizia assim que uma das figuras mais assombrosas, um dos fantasmas mais assombrosos dos indígenas era o Boitatá, que era um clarão de fogo e tal. Dizem, né, conhecido que a lenda tenha vindo com os portugueses. Porém, outras pessoas dizem que essa lenda já existia já nos povos indígenas muito antes dos portugueses chegarem, né? Aí eu não sei o que é. Então, a história do Boitatá, ele tem assim, como o folclore, ele desde sempre ele foi no escutei e vou contar, assim, passagem oral mesmo. É difícil a gente ter assim hoje, depois de tanto tempo, a noção de como que foi a história principal, a história padrão, né? A primeira história. Mas a história mais difundida do Boitatá é que há muito tempo atrás teve uma época em que aconteceu a noite e dessa noite não nasceu mais o sol. E isso continuou por muito tempo. Um breu total, não tinha estrelas no céu, não tinha lua, nem os animais da floresta faziam barulho. Total silêncio e escuridão. Era tão escuro que os moradores daquela época, eles não conseguiam nem sair de casa para fazer a caça, de tão escuro. Não conseguiam mais fazer fogo. Isso durou por muito tempo. E após isso, começou uma chuva torrencial, uma chuva tão forte, dias e dias e dias, que deu um dilúvio muito, muito grande. E teve uma cobra que ela se escondeu dentro de um tronco para esperar tudo isso passar, né? E ela ficou lá e deu o dilúvio. E só que essa cobra ela acordou com muita fome. E ela saiu para fazer a caça. Como ela já era acostumada com a noite e com a água, para ela estava tudo tranquilo. Porém, nisso que ela saiu,
ela só avistou animal morto em todos os cantos devido ao dilúvio. E disso ela começou a se alimentar dos olhos de todos os animais. Comia todos os olhos. E a lenda diz que foi devido a esse fato dela comer tantos olhos de tantos animais que ela começou a ficar cintilante. E o que acontece? E foi passando, ela comendo, e essa cobra morreu. Nisso que essa cobra morreu, que o corpo dela morreu, ficou o espírito da cobra, podemos assim dizer, né? Que é esse clarão cintilante de fogo, que diz que todos os olhos refletiram no animal. E a cobra tinha os olhos, 2 olhos que nem uns faróis. E até hoje ela está por aí. Essa é uma lenda assim bem conhecida, a história é bem conhecida lá no Rio Grande do Sul. Mas muda muito, né? Como o folclore. Já em Santa Catarina, o boitatá ele é representado como um touro com patas enormes, com apenas um olho grande no meio do rosto, da cara dele, né? Muda. Mas a mais conhecida é essa do dilúvio. E dizem também que o boitatá ele é o protetor das florestas, né? O boitatá, essa cobra, ela pode se transformar também em uma tora em chamas para colocar fogo em quem colocou fogo na floresta, né? Já em outros lugares dizem que o boitatá causa incêndios. Então, agora qual que acontece? Eu não sei. Tem muitos relatos de, né, assim, principalmente em cidades menores, com as pessoas mais de idades, assim, que é muito legal essas histórias, assim, que eu vejo que é uma pena que isso vai se perder daqui pra frente, né? Muitos relatos de pessoas que veem né, clarão de fogo passando, que já foi perseguido por um clarão de fogo, e altos relatos, né? Tem no nosso Brasil inteiro. Porém, tem uma explicação científica para isso, que é chamado fogo fato. Que o fogo fato nada mais é do que a combustão espontânea em alguns lugares, como pântano, cemitério, lugar onde tem muito cadáver de animal, de pessoa, devido ao metano, né? E esse gás, ele pode acontecer de ter uma combustão ali e fazer um clarão de fogo. E as pessoas, os relatos de que o fogo perseguiu, pode ser que o fogo fato tenha aparecido perto dela, e nisso que ela correu, criou um vácuo atrás dela, e nesse vácuo, né, foi feita a atração desse fogo fato. Isso explica, né, alguns casos, mas vai saber se é só isso, né? Tantos relatos por aí, quem sabe se é só uma lenda, se não é, né? Não se acredita? Então, gente, foi isso mesmo. A conclusão é essa. Tá aí a história, acredite quem quiser, né? Eu não acredito nem duvido, sabe? Só que são coisas que foram se perdendo com o tempo. Gente, é isso aí, muito obrigado. Se inscrevam aqui no canal, esse canal novinho, fresco. Deem um joinha caso vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês gostariam de estar vendo nesse canal, que eu quero continuar fazendo sempre vídeos e trazendo esses personagens que sempre estiveram na nossa vivência um pouco mais detalhadamente, né? Pra gente saber um pouco mais o que foi, o que não foi, como foi. Galera, mais uma vez, muito obrigado, viu? Conto com a ajuda de vocês. Até mais!